Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Domenici. Eu trabalho no segmento de arquitetura comercial, mais focado no setor de alimentação há um pouco mais de 15 anos, tá? Hoje eu vou falar um pouco para vocês de um cliente que me procurou, tá? Ele está na região do centro-oeste do Brasil e ele tem uma hamburgueria, tá? E ele já tem uma operação funcionando, né? Ele tinha alguns desafios para serem sanados, né? Ele estava querendo fazer uma reforma, uma ampliação, e nessa ampliação ele já queria fazer um melhor estudo da parte operacional, tá? Tais desafios eram como a questão da padronização, porque ele tinha um teto de volume que ele muitas vezes tinha que fechar os aplicativos de venda, aumentar o tempo de espera, porque ele não conseguia produzir nada além daquele teto, né, que ele já produzia. Essa era uma questão. A outra questão era a falta de padronização, né? Então, por exemplo, você ligava numa segunda-feira que tinha pouca demanda, o lanche ia de um jeito, na sexta-feira de noite, que ele no alto de 350, 400 pedidos, ele tinha um outro tipo de padrão de lanche. Ele tinha algumas reclamações devido a isso, nada muito grave, mas ele tinha, tá? Então essa era uma outra questão que incomodava muito ele, assim como também a falta de processos dentro da cozinha e é uma desorganização geral. Então vamos lá, a primeira dica muito importante, tá? O coração do restaurante ou de qualquer segmento de alimentação é a cozinha, tá? Porque não importa se você tem o restaurante mais bonito do mundo, mas a comida não tem qualidade, não tem padronização, demora para chegar e quando chega tá frio. As coisas elas têm que estar sincronizadas, né? Tudo isso tem que ser parte de um todo, tá? Então essa fica uma boa dica para vocês, tá? Que precisa ter muita atenção, principalmente na cozinha, tá? Eu vejo muitas pessoas pecando nessa questão, né? E aí depois de uma longa reforma, fazer uma inauguração, tem que acabar fazendo uma outra reforma logo em seguida, porque não pensou nisso antes, tá? Então agora trazendo um pouco mais para este cliente, tá? Vou falar um pouquinho de como funciona. Trata-se de uma hamburgueria, então o grande volume dele é delivery, tá? Mas nessa ampliação ele está fazendo um salão grande e é um cardápio bem tradicional de hamburguerias. Ele tem a parte de entradas, né? Muitas frituras, né? Bolinho, empanados, batata frita, algumas sobremesas fritas também. Então as entradas, ele tem os lanches, os combos e as sobremesas, né? Sobremesas que vão desde sobremesas terceirizadas até a produção de milkshake e outras sobremesas, tá? Vamos lá, pessoal, sem enrolação, vou mostrar para vocês como ficou a planta. Aqui a gente já está no programa, estou mostrando para vocês a planta baixa aqui do cliente. No caso desse cliente, eu fui contratado para fazer só a área operacional, no que diz respeito à parte de logística de produção, uma vez que já tinha outro profissional fazendo quando eu cheguei, né? Toda a parte de salão, decoração. Então, eu fui contratado para focar essa parte da cozinha, tá? E da operação. Mais para frente eu vou mostrar para vocês uma outra hamburgueria que eu fiz e aí o tamanho da cozinha é muito pequeno, tá? Para que eu vou fazer esse comparativo, né? Para vocês entenderem que não importa o tamanho dessa cozinha, ela precisa ter um senso de organização, tá? De fluxo, de entrada e de saída, tá bom? Então vamos lá falar das áreas aqui. Primeiramente eu vou falar da área de recebimento, tá? E nesse caso do layout aqui, ele veio por trás, né, para recebimento de todas as mercadorias, sejam elas refrigeradas, congeladas, secas, ou aquilo que precisa já ser higienizado na entrada, né, processado. Então, exemplo, quando chega lá a caixa de carne, vai direto para a câmara frigorífica. Quando chega a parte de hortifruti, por exemplo, alface, chega tomate, chega cebola, ele vem para essa casinha aqui do lado, tá? Onde vocês estão vendo aqui, ó, essa casinha aqui, ele vem, onde estão esses equipamentos, para que siga todo o processo desde sanitização e o pré-preparo, corte, tá? Que o cliente, como lida com um volume muito grande, se ele não tiver essa organização, ele não consegue dar conta, tá? Então tem que estar tudo bem redondinho. Bem, seguindo a área aqui de recebimento, aí sim a gente fala da área de estoque, né? A área de estoque tem que ser a área de estoque fria e seca,
tá? Não importa, é pequeno, vou ter um freezer para manter os alimentos congelados, não tem problema, tá? Desde que seja ali bem setorizado, aqui esse freezer é responsável pela área de estoque, tá? E no que diz respeito à parte seca, pessoal, material de limpeza não pode ficar junto, tá? Lá com a parte de enlatados, farináceos, potes, temperos, não pode. Se for ficar junto, tem que ficar num armário fechado, tá? Para não ter nenhum tipo de risco de contato, tá bom? Então, nesse caso, a área de pré-preparo também é outra área importante, que eu já dei uma citada aqui brevemente. É a área que o quê? Chegou, então, por exemplo, é uma área que ela vai ser subdividida em horários, então chegou hortifruti, vai ser feita a sanitização de hortifruti, corte, o pré-preparo para a área de montagem posteriormente, e depois vai moldar hambúrguer, vai fazer todos os preparos subsequentes da parte de operação, eles vão entrar nessa área aqui também. Conseguido, pessoal, a gente já falou da área de recebimento, da área de estoque e da área de pré-preparo aqui, que são essas três áreas. As três vão ser responsáveis por alimentar a área de montagem, área de cocção, área de finalização de produtos, tá? Então, toda a operação passa por aqui, tá? É claro, no estágio primário, tá? Então, vamos falar agora da área de cocção, tá? Nesse caso aqui, o cliente tinha uma questão importante, que ele não gostaria que misturasse a área de montagem de lanches de salão com a área de montagem de lanche de delivery. Ele queria que fosse independente, tá? Devido ao grande volume, armazenamento de embalagens, a ter lanches às vezes que são colocados somente para o delivery, no salão você tem muito combo, então é diferente a configuração, tá? Então, por experiência própria, ele via que isso acabava atrapalhando um pouco. Portanto, a área que eu achei melhor, mais prudente colocar a cocção foi neste canto aqui, tá? Vou mostrar para vocês onde está localizado. Então, aqui está a cocção, tá? Por quê? Porque aí fica fácil a entrega de burger, de pão tostado, tudo nessa esquina aqui. E daqui fica fácil o direcionamento para as duas áreas, tá? Que eu vou falar posteriormente, que são as áreas de montagem, que são essas aqui. Área de montagem de delivery e área de montagem de salão, tá bom? Então, o que a gente vai trabalhar aqui na cocção? Cocção é tudo aquilo que é quente, tá? Então, são os alimentos que são feitos na chapa, os chapeados, os grelhados, os equipamentos são puxados ali na frigideira, no fogão, na fritadeira, no forno, tudo aquilo que é quente vai ficar concentrado num local só, por uma questão de organização e por uma questão também de exaustão. Muito mais fácil depois de você fazer, e muito mais barato, tá? Fazer exaustão em um lugar só do que você ter várias coifas na linha de operação. Fica muito mais difícil fazer essa conexão posteriormente, tá? Há menos casos que às vezes necessite, mas a gente vai ver mais para frente um caso ou outro que tenha acontecido isso, tá bom? Então, a gente já falou da área de cocção, né? A área de montagem, né? Então, ela segue aqui a área de montagem de delivery, tá bom? De delivery não, desculpa, de salão. Então, ela vai vir para cá, para esse lado, e a área de montagem de delivery, que ela vem deste outro lado aqui. Então, ficou bem organizado, ficou separado, dá para manter ali os produtos que são pertinentes a cada área, e a gente tem que pensar na cozinha como se fosse um escritório, tá? Então, se você trabalha numa mesa, é interessante que você tenha a sua água próxima, o telefone, a impressora, tudo aquilo que você vai precisar usar, para que você precise se deslocar menos possível, tá? Porque numa operação de grande volume, se você tem que ficar andando muito pela cozinha, você tem muita perda de tempo, tá? E você pode vir a causar acidentes, tá? O cara tá passando com uma bandeja quente nas costas do outro, que tá pensando em outra coisa, virou, bateu, caiu no chão, já estragou, tem que fazer de novo, perde tempo, causa ali transtorno entre as pessoas que estão trabalhando ali naquela região. Então a gente já falou da área de cocção, da área de montagem, agora vamos falar da área de saída, né? Então cada área de finalização aqui tem área de saída. A área de saída do fundo aqui é pertinente ao despacho dos motoboys, né? Conferência dos produtos foram finalizados, ele viu se o pacote está tudo certo, dá a maquininha, dá o endereço e passa a ficha para o motoboy.
E daqui é o caixa, né? Ele que vai ficar aqui no comando da área de saída e entrega para os clientes, né? No caso deste cliente não tem serviço nem de comim, nem de garçom, então o cliente retira no próprio balcão, tá bom? É chamado pelo nome ali ou através de senha e o cliente retira no balcão. Nesse caso aqui a gente não vai entrar muito em detalhe, mas tem a área de preparação de bebidas aqui, tá? Que aí vem a área, vai ser feito toda a parte de drinks, milkshake, sobremesa, tudo isso vai sair dessa área aqui, tá? E aí, muito importante também, para finalizar, a área de devolução, tá? Que a área de devolução ela é responsável pelo quê? Receber de volta essas bandejas que foram para a mesa, né? Com o resto de alimento, com papel, que aí você vai fazer o descarte dos materiais orgânicos, o descarte daquilo que é reciclável e vai fazer a higienização, tá? É importante que essa área ela esteja conectada com a cozinha, tá? Por causa de devolver essas louças depois para a cozinha, né? Mas ela não pode estar dentro da parte operacional, de montagem, de cocção, não, tá? Porque senão você vai cruzar o alimento sujo com o alimento limpo e aí você vai ter um problema sanitário. Então é isso aí, pessoal. Esses são alguns pontos importantes que eu queria passar para vocês de início, tá? Portanto, se esse conteúdo foi legal, você gostou, se quer receber mais conteúdos como esse, se inscreve no canal, curta, compartilha, comente, que eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.